jogadores nos clubes. Eu não vejo como tão barbado assim. Eu acho que a garotada que entrar no time do Corinthians, ou até mesmo aqueles jogadores que não vinham sendo aproveitados, eles têm essa condição de mostrar serviço e mais. Eles estão entrando muito menos desgastados do que os próprios jogadores do esporte. Mas eu pontuo pelo seguinte, eu acho que a necessidade é uma coisa muito importante. Por quê? Porque qual a necessidade que o Corinthians tem para vencer? Nenhuma. O Corinthians é campeão brasileiro. Mas não parte do individual, de cada jogador que estará em campo? Mas vai a qualidade também do time. Eu acho que a motivação é muito mais importante uma motivação para o esporte, que joga em casa com aquela torcida fantástica, lutando pela permanência na Libertadores. Quer dizer, o objetivo é muito maior do esporte, né? É muito maior do esporte do que do time do Corinthians, porque um outro jogador está sem ritmo de jogo, não tem tanta qualidade. Porque nunca treinou junto. Nunca treinou. Então, acho que o esporte tem tudo para passar pelo Corinthians. Para não ficar em cima do muro, em cima dessa pergunta difícil do Calheiros, eu acho que é mais fácil a gente apostar nos times que jogam em casa, né? Porque o Coritiba pega a Chape em Chapecó, a Chapecoense ainda tendo alguma chance de Libertadores, podendo ter essa situação de G9 no Campeonato Brasileiro. E nós temos também o Avaí numa situação... Eu acho que o Avaí está condenado. Está condenado. Santos, né? Na Vila... É mais fácil para a gente apostar em Sport e Vitória. Santos na Vila e o Coritiba, também concordo, porque, aliás, quando o time cai, um time grande, como o Coritiba é um time grande, há quanto tempo o Coritiba vem batendo na trave? Então, quando caiu e voltou, né? Recentemente. Mas há quanto tempo o Coritiba não vem flertando com a Série B de novo? Ano passado foi a mesma coisa. O Capezani chegou lá e deu uma motivada no time, tirou da situação. É essa a questão. Eu acho que é por aí mesmo. Acho que o Sport tem chance de sair, o Vitória tem chance de sair. Eu acho que vai sobrar para Coritiba e pro Avaí. Nessa comparação que o Calheiros fez aí do Corinthians, porque é um time que já está classificado, é o inverso do Flamengo. Porque o Flamengo certamente vai poupar boa parte dos seus titulares, né? Isso aí é essencial na observação do Rueda. Eu não penso assim, mas o Rueda e a comissão técnica devem agir dessa maneira, já porque viaja para a Argentina no meio de semana. Mas o Flamengo, mesmo com isso, colocando em campo algum desses jogadores que não estão normalmente sendo escalados pelo Rueda, é um time que vai ter qualidade. Você imagina um Vinícius Júnior aparecendo no campo, né, porque pode ser uma opção boa. Só falta ele não jogar amanhã também, hein, Paulo Lima? Isso seria inadmissível, né? Seria inadmissível. Eu já acho que o Vinícius Júnior, eu acho que ele é muito mal aproveitado. E o próprio Giovani, que não aproveitou ainda a oportunidade que teve. Então, o momento do Giovani também são dois homens de frente. Por exemplo, o Viseu, jovem como tem que ir para o jogo. O Paquetá, jovem como tem que ir para o jogo. E aí você pode poupar, por exemplo, um Ilharão? Pode, mas eu não pouparia nem o Ilharão, nem o Cuejá. Mas você pensa que tem no banco de reservas o Márcio Araújo, que é contestado, mas taticamente para o time pode funcionar bem num jogo como esse. O Flamengo tem o Rudinei na lateral direita para dar uma poupada no Pará, né, e até certo ponto pode dar uma mexida ali na lateral esquerda. No meio da zaga, certamente o Juan não vai jogar. O Hever já teve problema no jogo, não foi para o jogo passado. Paulo Lima, e aí na tela... O confronto do primeiro turno, você lembra? Que culminou na queda do Zé Ricardo. Exatamente. A vitória com perdão da redundância, no Rio de Janeiro. Aquele detalhe que você falava exatamente, que o Vitória sempre, durante o campeonato todo, foi muito melhor visitante do que anfitrião. Mas essa questão toda do Corinthians jogando fora de casa, do Flamengo jogando fora de casa, eu caminho pelo menos até agora, nesse consenso nosso aqui. Eu acho que Curitiba e Avaí são os dois clubes que passam mais aperto em termos de permanecerem na primeira divisão. O Vitória tem um problema sério para essa partida, que é a suspensão do Trellis. O Trellis foi decisivo, né? Teve aquele lance, né, bizonho, patético, estapafúrdio com o Rodrigo, né, na expulsão do zagueiro da Ponte. Mas ele acabou tomando cartão, então tá fora, tá suspenso. O Trellis é um jogador fundamental. E o STJD deu autorização para o Viseu jogar, né? Concedeu o efeito suspensivo para o Viseu, para o Rodolfo não. Então, quer dizer, certamente, então, o que eu falei aqui, vai para o jogo, o Viseu tem que ir, né? Vai haver um outro julgamento, o Flamengo está tentando ainda reverter essa situação, esse quadro, né? Principalmente já visando a próxima temporada, né? Reduzir essa pena. No fim caiu para 2, né? A do Rodolfo. Isso, 2 né? E do Viseu para 1. Para 1. E aí o Flamengo conseguiu esse efeito suspensivo. O efeito Mas eu te interrompi, Rodrigo, desculpa. Nesse jogo de ida, que o Flamengo perdeu em casa para o Vitória, quem arrebentou na partida foi o Neilton.
O Vitória se dá melhor fora de casa porque tem a jogador de velocidade, é um time mais talhado para contra-atacar. Né? Ganhou jogos importantes fora de casa dessa forma. Agora não, ele tem essa dificuldade porque ele tem que propor o jogo, tem que ir para cima e um jogador de frente muito importante que é o Trellis está fora. Então o Wagner Mancini vai ter que quebrar a cabeça porque, como eu falei aqui, pela situação da tabela, o Vitória precisa ganhar o jogo. Não dá para empatar e ficar torcendo para os outros adversários. Não, empatar... É um risco muito grande. O Vitória precisa aproveitar um pouco do cansaço do Flamengo, de viagem, talvez um pouco de foco na outra competição do seu adversário para tentar ganhar o jogo. A torcida do Vitória muitas vezes não tem comparecido em massa, a torcida chegou a fazer promoção e muitas vezes não encheu o Barradão. Não enche. Dessa vez a torcida também precisa dar uma mão, é a última chance, a última cartada, e o Vitória, depois de ter vencido de virada a ponte, é a rodada final para a torcida mostrar que está junto com o time e tirar o vai ser também na do Retiro, né? A do Retiro vai ser a mesma coisa, né? Público baixíssimo durante todo o campeonato e a hora de encher é essa, né? Na última rodada do campeonato. Na verdade, a hora para a torcida encher é sempre, né? Sim, o ideal é... Lógico. Taxa de ocupação do estádio alta. Concordo, né? Mas como tem, por exemplo, o Corinthians vai terminar o campeonato com a melhor média de público, em torno aproximadamente de 40 mil torcedores por partida. E o São Paulo, muito do que escapou, o São Paulo vai ser a segunda melhor média de público, vai bater 36 mil por aí. Muito do que o São Paulo escapou da zona do rebaixamento é por conta da torcida. Foram na época dos jogos que corria risco para rebaixamento. O São Paulo estava na penúltima posição, a torcida fez um pacto, olha, tem que abraçar o time, do contrário não vai. Não é só comparecer, a torcida ajudou o São Paulo. Em treino, ajudou o São Paulo. No aeroporto, fora de casa, nos jogos fora de casa. Só fazendo uma correção aqui, uma correção não, para a gente trazer um detalhe aqui nessa suspensão. O Rodolfo ele vai cumprir 2 jogos, essa decisão imposta até a data do próximo julgamento. Então ele vai cumprir caiu a pena, né? Em jogos organizados pela CBF, ou seja, Sul-Americana e Conmebol, o Rodolfo fica liberado. Copa do Brasil serve também, portanto, para cumprir essa suspensão. O julgamento mesmo, a condenação, 5 jogos para o Rodolfo, 4 jogos para o Viseu, né? Aí o Flamengo recorreu, vai haver um novo julgamento. Até esse novo julgamento, até a confirmação dessa data, o STJD concedeu o efeito suspensivo ao Viseu, mas mantém uma suspensão de 2 jogos para o Rodolfo até o julgamento. Porque ele estava em curso em 2 artigos. Pode voltar à decisão anterior de 4 jogos. Pode voltar para 5 jogos. 5 jogos, inclusive, para o Viseu. Ou seja, certo mesmo que o Rodolfo já vai cumprir um amanhã. Já vai cumprir um amanhã contra o Vitória. Então resta saber se o Flamengo vai conseguir reverter essa situação. Se cair para 2 jogos, ele vai cumprir só 1 em 2018. Se não cair, ele vai ter mais 4 jogos para cumprir de suspensão. E o Viseu, com efeito suspensivo, se for condenado também no segundo julgamento a 4 jogos, ele já entra em 2018 suspenso. Se o Guerreiro tiver condição de jogar na final da Sul-Americana, a torcida do Flamengo já escolheu, tem que ser o Viseu. Viseu, por merecimento, artilheiro da Copa Sul-Americana, está com 5 gols. Já descobriram isso? Só agora descobriram isso. Agora descobriram, né? Então, o Viseu tem 9 gols na temporada. Meritocracia, como diz, né? Muito o Tite. Né? O Viseu tem que jogar essa decisão contra o Independiente. Ele era muito injustiçado, especialmente quando o Flamengo optava por Leandro Damião, né? Como substituto imediato do Guerreiro. Todo mundo via ali que o Viseu tinha muito mais capacidade técnica, muito mais talento, ou aproveitando a frase da moda do futebol, o momento futebol é momento, e o Viseu estava no momento, o Leandro Damião já em decadência, e ele mesmo nas ausências do Guerreiro não atuava no ataque rubro-negro. Mostrou que realmente tem capacidade técnica para isso. E não é só isso, além de bom jogador, é um cara que pode dar retorno técnico e retorno financeiro. Sim, sem dúvida. Garoto, jogou a Taça São Paulo há 2 anos aí, decidiu acho que contra o Bahia, né? Deixa só o retorno técnico, deixa o financeiro de lado, deixa ele jogar. Mas já deve ter gente de olho, o Paulo Oliveira. Já deve ter gente ali, ó. Tá cedo ainda, deu uma decoladinha no final da temporada. Muito cedo, mas... Não, a gente não está dizendo agora, mas é um jogador que tem potencial para dar retorno técnico e retorno financeiro. Tem proposta pelo Lincoln, né? O Lincoln já chama mais atenção que o Viseu. Não significa que vai vender agora. O Lincoln já estaria, inclusive, na mira dos gigantes da Espanha, né? Mas aí, lá, Rodrigo Bueno, você sabe que quando um demonstra interesse por qualquer jogador, o outro também entra na parada. Pode até não querer contratar, mas só para dar aquela inflacionada no Arthur, atleta. Agora já praticamente certo, né? O Arthur indo para o Barcelona. Rapaz, está dando confusão isso. Só para explicar aqui, para quem não está entendendo, o Arthur
O Rodrigo vai falar aí, vai trazer esse exemplo. Mas o Arthur, que está lesionado, está fora do Mundial de Clubes, que o Fox Sports, inclusive, vai transmitir. E ele vazou uma foto dele em rede social. Ele com a camisa do na verdade, ele não vazou. Alguém que estava lá no meio... encontro, muita gente ali, postou, né? Interessado. E o Grêmio tá na bronca, a direção do Grêmio foi na bronca. Fala aí, Rodrigo. Manchester United e Bayern de Munique... Ó a foto aí, Rodrigo. Tanto o Manchester United quanto o Bayern